Shalom Adonai, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam bem-vindos ao canal A Poderosa Palavra de Deus, com o presbítero Sérgio Santos. Hoje nós vamos receber do Senhor a sua santa, bendita e maravilhosa e poderosa palavra. Hoje o Senhor fala ao meu e ao teu coração sobre a sua fidelidade, porque o Senhor, Ele é fiel. Como fala 2 Timóteo 2,13, se formos infiéis, Ele permanece fiel. Deus não quebra a sua aliança. Porém, nós que somos criaturas, criados em Deus, como fala na sua bendita palavra em Gênesis, capítulo 1, 27, criou, pois, Deus o homem, à sua imagem, conforme a sua semelhança o criou, homem e mulher os criou. Deus nos criou. Se o Senhor, Ele é fiel, eu e você também devemos ser fiel. Por quê? Porque o nosso Deus, sendo fiel, para que Ele possa ter um relacionamento, uma intimidade, uma comunhão comigo e contigo, é necessário que nós venhamos também a ter os mesmos valores morais que o Senhor tem. Então vamos junto comigo rapidamente abrir a santa palavra, porque nós sabemos que o Senhor é fiel. Então a palavra de hoje me chama e te chama a fidelidade ao Senhor. Devemos ser fiel ao Senhor. Então vamos ler rapidamente dois textos. O primeiro, o quinto livro da Bíblia, Deuteronômio, capítulo 7, versículo 9. E o segundo, no Novo Testamento, que nós vamos ler em Lucas, capítulo 16, versículo 10. Quando nós vemos lá no primeiro texto, vai falar da fidelidade de Deus para com o seu povo. Isso fala de aliança. E quando nós vamos lá em Lucas, lá no capítulo 16, a partir do versículo 10, fala da fidelidade da criatura, a minha e a tua, para com Deus. Então vamos rapidamente, convido você a abrir a santa palavra no quinto livro da Bíblia. Pegue a sua palavra, já estou com a minha aqui em mãos. Deuteronômio 7, 9, que diz assim: saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Agora, rapidamente, convido você a abrir Lucas, Evangelho do nosso Senhor e Salvador, segundo escreveu Lucas, capítulo 16. Abra a santa palavra, Lucas, capítulo 16, versículo 10, que diz assim: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Oremos. Bendito, majestoso, ó Senhor, como é bom estar na tua presença. Mateus 18, 20, o Senhor, Ele diz: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali estarei presente, ali estarei no meio de vós. O Senhor em espírito, Ele está agora aqui, nesse lugar, está aqui conosco, mesmo através desse canal, a poderosa palavra de Deus. Eu não sei onde você se encontra, mas o Senhor vai falar comigo, e Ele vai falar contigo nesse momento, e que o Senhor possa abrir o meu e o teu entendimento, e que nós venhamos a fazer a sua vontade e sermos fiéis ao Senhor. Já te agradeço, meu Deus. Amém. Que palavra maravilhosa. Eu convido você a voltar para o quinto livro da Bíblia, Deuteronômio, capítulo 7, o versículo 9 que nós lemos, Deuteronômio 7, 9. E quando nós abrimos Deuteronômio 7, 9, você pode perguntar: o que significa Deuteronômio? É um nome um pouco incomum.
É um nome que não é popular, isso é verdade. Mas eu posso te dizer que esse nome Deuteronômio fala do 5º livro da Bíblia, dos quais nós conhecemos como Pentateuco. Penta vem de 5, ou seja, de Gênesis até Deuteronômio, 5 livros, que nós também conhecemos como Torá, a lei de Deus. Porém, eu quero fazer uma ressalva. A Torá, a lei de Deus, está em toda a Bíblia. Mas quando nós falamos de Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio, os 5 livros, nós estamos falando de livros que foram escritos por um homem maravilhoso, um homem que foi usado pelo Senhor, chamado Moisés. Moisés, nós já conhecemos a história, filho de Joquebede, em um momento que o faraó do Egito estava querendo exterminar todo o hebreu, todo aquele que é do povo de Deus, porque o povo hebreu, desde que José estava no Egito com as 12 tribos, porque houve um momento na história da humanidade que todo o mundo antigo passou por 7 anos de fome, só que antes veio 7 anos de fartura, e quem administrou os 7 anos de fartura para armazenar grãos, trigos, cevada, todo tipo de alimento, foi um homem levantado por Deus, chamado José. José se tornou governador do Egito. Mais na frente, José leva toda a sua família, Jacó, todas as tribos para lá. E futuramente, nós já conhecemos a história, o faraó que era com José e com os hebreus, ele morre, se levanta outros faraós, e os faraós que sucedem aquele faraó que já tinha morrido, eles ficam amedrontados. Por quê? Porque o povo hebreu, o povo de Deus, é um povo próspero. É um povo que onde coloca a mão, tudo prospera. E eles começaram, nós já conhecemos a história, de forma bem sucinta, eu vou dizer. O Egito, o faraó, começou a escravizar o povo, e o povo ficou 430 anos sendo escravizados pelos egípcios. É o que nós conhecemos bem no livro de Êxodo. A partir do capítulo 14, o Senhor levanta Moisés, e com mão forte o Senhor tira o povo da escravidão egípcia. E nós conhecemos a história. O Senhor, usando Moisés, abre o mar vermelho. E quando chegamos em Deuteronômio, tem o significado. Significa recapitulação da lei. Ou Deuteronômio significa segunda lei. Aí você pergunta, por que segunda lei? Calma, eu vou te explicar. A lei do Senhor é a mesma. Está falando segunda lei porque todo aquele povo que foi tirado do Egito, da escravidão, eles eram rebeldes, eles eram obstinados, inclinados para o mal. Eles murmuravam, blasfemavam contra o Senhor nosso Deus. E o Senhor, como nós vemos na palavra, em Números, quando nós abrimos a santa palavra em Números, o Senhor disse que todo aquele que tentou ao Senhor, que desobedeceu, não entraria na terra de Canaã. E quando nós chegamos no livro agora que nós abrimos, Deuteronômio, que significa segunda lei ou recapitulação da lei, está falando para quem? Está falando para a nova geração que entrará na terra prometida, na terra de Canaã. Porque a primeira geração, ela não entrou. Aí você diz, por quê? Eu já falei. Porque eles eram rebeldes, eram incrédulos, eram maus, eram avarentos, eram murmuradores, reclama de tudo e eram idólatras. E o Senhor, ele não tem aliança nem pacto com aquele que é idólatra, com aquele que é murmurador. E o Senhor declarou lá em Números que aquela geração não entraria. Só entraria de 20 anos abaixo, com exceção de 2 príncipes, Josué, filho de Num, e Calebe, que aproximadamente eles tinham mais de 40 anos. Então só entrou esses 2 príncipes acima de 20 anos. Nós vemos que esse livro foi escrito aproximadamente no ano
de 1440 a 1400 antes de Cristo. E o propósito, como eu falei, Deuteronômio significa o quê? Falar novamente da lei de Deus para essa nova geração, para que essa nova geração viesse a obedecer todos os estatutos do Senhor, todas as ordenanças, juízos, preceitos e mandamentos. E assim como foi com esse povo na antiguidade, hoje permanece comigo e contigo aqui no Ocidente, aqui no Brasil, ou na Ásia, ou na África, ou no Oriente, eu não sei aonde, ou na Oceania, na Antártida, eu não sei. Mas a palavra do Senhor não muda. Então nós entendemos já sobre Deuteronômio. Agora abra lá Lucas, Evangelho do Senhor segundo escreveu Lucas, capítulo 16, versículo 10. Lucas, conhecido como o médico amado, ele não só foi usado por Deus para escrever o Evangelho de Jesus segundo Lucas, que tem o seu nome como título, mas ele também foi usado por Deus para escrever o livro histórico do Novo Testamento, conhecido como Atos dos Apóstolos. Nós sabemos que esse Evangelho maravilhoso de Jesus, escrito por Lucas, ele foi escrito aproximadamente no ano 64 a 69 depois de Cristo, antes da destruição de Jerusalém pelos romanos no ano 70 depois de Cristo. Então nós vemos que o propósito desse evangelho, segundo escreveu Lucas, é apresentar Jesus como Salvador divino, enviado por Deus para cuidar do seu povo e salvar a todo aquele que crê. Nós vamos agora rapidamente para a Santa Palavra. Volte lá, Deuteronômio, capítulo 7, versículo 9, que nós vamos ver na Bíblia que Deus é fiel. Deuteronômio, capítulo 7, versículo 9, que diz assim: Saberás, pois, que o Senhor teu Deus, Ele é Deus e Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Eu não sei se você prestou atenção. O texto ele se refere ao Senhor de 3 a 4 maneiras. A primeira fala assim: Saberás, pois, que o Senhor aqui no hebraico significa Jeová, é o nome próprio, é o nome particular daquele que é todo-poderoso. E o homem de Deus, os judaizantes hoje e os hebreus da antiguidade, eles não ousavam falar o nome do Senhor. Nós estamos falando agora com muito temor e tremor, mas eles não ousavam. E eles ousavam o termo chamado Adonai. Adonai no hebraico significa Senhor. O Senhor, ele é o Adonai, Senhor dos senhores. Então, no texto, saberás, pois, que o Senhor, esse Senhor nós já conhecemos que significa o nome do Senhor, o nome próprio, pessoal do nosso Deus, Jeová, o nome do Senhor. E ainda continua, teu Deus. Quando está falando aqui de teu Deus aqui significa Elohim no hebraico. Elohim é um termo plural. Aí você pode perguntar, então existe três deuses, vários deuses? Então o nosso Deus é politeísta. Não, nada, de forma nenhuma. Nós adoramos o único Deus. Todo aquele que segue a Jesus, todo aquele que é cristão, ele é monoteísta. Mono é um. Mas nós precisamos entender, Elohim é um plural intensivo, que ressalta e fala da essência do único Deus. Existem 3 pessoas distintas: Pai, Filho e o Espírito Santo. Yahvé, Deus, Yeshua Hamashia, Jesus Cristo, o Messias, e o Paracleto, o Espírito Santo. Aí você diz, são três, mas em unidade. É o que nós conhecemos na teologia como, antes usava trindade, hoje o termo é triunidade, porque os 3 têm a mesma essência, têm o mesmo objetivo, têm o mesmo propósito. Então nós adoramos ao único Deus.
Então Elohim significa isso, Pai, Filho e o Espírito Santo. E Deuteronômio 7,9 continua, ele é Deus. Então repete, dá uma ênfase, falando do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então nós sabemos que essa ênfase mostra as três pessoas da triunidade, Pai, Filho e o Espírito Santo. Só que no texto acompanha Deuteronômio 7,9 ainda fala pela quarta vez, se referindo ao Senhor. A primeira, pois o Senhor. A segunda, teu Deus. A terceira, ele é Deus. E a quarta, o Deus fiel. Só que o Deus fiel aqui em Deuteronômio 7,9 fala de uma transliteração, ou seja, o nome do Senhor também, o El. Ele é o El, aleluia. Deus fiel. O El significa poderoso Deus de Israel no hebraico. Então tem um significado. Quando falamos El, está falando de Deus, é Deus. Pode ver que os santos anjos terminam com El, Miguel, Gabriel, dentre outros. O El está falando e significa o quê? Filhos de Deus. Então o El aqui tem um significado, o poderoso Deus. Ele é o ser supremo, único e infinito. Esse é o significado de El. El é o Deus supremo, único, infinito e todo-poderoso. Nós vemos isso em Atos 17, 28. Nós servimos a esse Deus todo-poderoso. Então nós vamos agora, rapidamente, para Lucas. Voltemos para Lucas 16. Abra a sua palavra, Lucas 16, 10. Nós vimos lá em Deuteronômio 7, 9. Saberás, pois, que o Senhor, teu Deus, ele é Deus, Deus fiel, que guarda a sua aliança e misericórdia até 1000 gerações, aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Aplicação para mim e para você. A aplicação, quando eu falo, significa pedagogicamente. Pedagogicamente, o que é isso? Ensinamento de Deus para mim e para a sua vida. O Senhor, ele guarda a sua aliança até 1000 gerações dos que o ama. Aplicação. Aquele que ama ao Senhor obedece. Aquele que ama ao Senhor adora. Aquele que ama ao Senhor perdoa. Então é necessário aí você amar. E continua, daqueles que guardam os seus mandamentos. Aquele que guarda é filho. Aquele que guarda é herdeiro dos céus. Então é necessário eu e você guardarmos os mandamentos do Senhor, fazendo conforme manda a palavra. Quando nós abrimos agora Lucas, fala da fidelidade da igreja, a minha fidelidade, a fidelidade da criatura, da humanidade para com Deus. Nós vimos ali em Deuteronômio 7,9 que o Senhor é fiel para com todo aquele que ama Ele, para com todo aquele que guarda seus mandamentos, preceitos, juízos e estatutos. Mas agora a palavra é dirigida para mim e para você. Vamos dar uma ênfase e repetir. Lucas 16:10, o Senhor diz, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. O termo aqui não fala só da fidelidade no dízimo, na oferta, do ponto de vista financeiro, não. A fidelidade aqui é mais abrangente, vem da mente, vem do coração. É como fala no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus 6:21. O Senhor declarou, Jesus ele disse, onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Mateus 6:21, Jesus está dizendo, aquilo que a tua mente estiver pensando, aquilo que o teu coração estiver almejando, desejando, ali é o teu tesouro. Espero que o seu tesouro não seja teu filho, tua filha, tua esposa. Sabemos que não temos que amar, mas adorar não. Espero que o teu tesouro não esteja na tua conta bancária, no teu carro, no teu BMW, nas tuas propriedades, nas tuas terras. Porque tudo isso vai ficar aqui na terra. Porque o nosso maior tesouro é Jesus. Mateus 6, a partir do 20, 21. O 21 nós vemos que o nosso tesouro é Jesus. Porque Ele é dono de todas as coisas.
Ele é dono da minha e da tua vida. Então, nós vamos agora falar um texto maravilhoso aqui, rapidamente. Você é fiel ao Senhor? Para saber se eu e você somos fiéis ao Senhor, nós vamos tratar as 3 características da fidelidade ao Senhor. Se eu e você estamos incluídos nessas 3 características, então, pela misericórdia e pela graça de Deus, nós somos fiéis. A primeira característica, só podemos ser fiel quando mostramos a fidelidade ao Senhor na família. Será que você é fiel à família? Será que você ama a sua família? A segunda característica, só podemos ser fiel quando mostramos a fidelidade ao Senhor na vida cristã, na sociedade. Será que você, na sociedade, é fiel ao Senhor? E a terceira característica, só podemos ser fiel quando mostramos a fidelidade ao Senhor na igreja. Porque, como fala Apocalipse capítulo 2, todo aquele que é filho de Deus tem que estar alistado num quartel. E o quartel do crente é igreja. Hebreus 10, a partir do 25, a palavra fala disso. Fala que nós da igreja, todo aquele que é filho, toda aquela que é filha, todo aquele que é crente, não deixemos, pois, de congregarmos, como é costume de muitos. Então a igreja faz parte do corpo de Cristo e tem que estar juntos, orando, intercedendo, clamando. Então vamos para a primeira característica rapidamente. Só podemos ser fiel ao Senhor como quando mostramos fidelidade ao Senhor na família. Vamos ver o que significa eu ser fiel e você ser fiel onde você mora. Com teu pai, com tua mãe, com tua esposa, com teu esposo, com teus filhos. Ou seja, independente da tua configuração familiar. Eu convido você a abrir 1 Timóteo 5,8, que diz assim: abra a santa palavra. 1 Timóteo 5,8, a palavra diz: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente os da própria casa, em verdade o Senhor te diz, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Então em 1 Timóteo 5,8, a palavra do Senhor fala que nós devemos cuidar da nossa família. Esse cuidado, ele é mais além do que as necessidades básicas. Não adianta só você suprir as necessidades básicas, alimentação, saúde, lazer, não. É mais abrangente. O cuidado aqui é de teor espiritual, é de teor moral. Teor espiritual significa, eu só posso cuidar da minha família quando eu apresento a palavra do Senhor a meus filhos. Nós vemos isso, Provérbio 22:6. Ensina o menino no caminho que deve andar, e quando crescer não se afastará. É como fala Colossenses 3:18. Os deveres do marido, da esposa, dos filhos. O marido deve amar a esposa e dar até a vida por ela, assim como Cristo amou a igreja e se entregou. E a esposa deve ser submissa. Submissa não é ser escrava, é dar continuidade à missão do marido em governar a casa, em trabalhar, em adorar o Senhor. E os filhos, sede obediente a vossos pais em tudo no Senhor. Ser obediente aqui não é fora da Bíblia. Não, meu pai fuma, meu pai bebe, por exemplo, então eu vou beber que ele mandou. Não, isso aí não pode. Ser obediente em tudo segundo a palavra de Deus. Os filhos devem ser obedientes. Efésios 6:2 fala que quando eu e você como filhos honramos nosso pai e nossa mãe, os nossos dias na terra se prolongam e nós somos abençoados em todas as áreas da nossa vida. Então nós já aprendemos a fidelidade na família. Se você tem sido fiel à sua família, então você está sendo fiel ao Senhor. Como fala 1 Timóteo 5:8. Ou seja, é necessário cuidar especialmente de quem? Dos da própria casa, da esposa, amando, respeitando, dos filhos também, não irritando os filhos. E a segunda característica da fidelidade ao Senhor é na vida cristã, na vida social. Então, será que você tem sido fiel ao Senhor no trabalho, na faculdade, no teu bairro, na tua vizinhança? Então, vamos confirmar essa palavra. Hebreus 2, 14 e 15, convido você a abra a palavra. Hebreus capítulo 2, versículo 15.
A palavra do Senhor diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Primeira aplicação: para que eu possa dizer que sou fiel ao Senhor, eu tenho que ter a paz com todos na sociedade, independente daqueles que são cristãos e se envolvem em política. Não estou aqui para criticar nem para julgar quem se envolve. Mas se você está envolvido em política, a palavra do Senhor, Hebreus, capítulo 12, 14, fala o quê? Fala que você deve seguir a paz com todos, tanto com aqueles de esquerda ou com aqueles de direita. E ainda continua, Hebreus 12, 15, o que é que diz? Tendo cuidado, ou seja, nós vemos aqui, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por elas muitos se contamine. Então, Hebreus 12, 15, a palavra diz que eu e você devemos ter cuidado de não privar a sociedade da graça de Deus. Traduzindo, o que é que Hebreus 12, 15 está dizendo? Está dizendo que na vida social, em todos os ambientes, eu e você devemos falar dos feitos e maravilhas, dos milagres do Senhor, da promessa do Senhor para todo aquele que faz parte do seu reino. Isso é fidelidade na sociedade. Isso é fidelidade na vida cristã. A primeira característica de quem é fiel a Deus é quando somos fiéis na nossa casa. A segunda característica de quem é fiel a Deus é quando somos fiéis na sociedade, de forma a mostrar os adjetivos e preceitos do Senhor. A terceira característica daquele que é fiel ao Senhor, então o texto nos mostra, só podemos ou poderemos ser fiel quando mostramos a fidelidade do Senhor na igreja. Como é o teu comportamento na igreja? Será que na igreja você quer saber mais do que A e B? Será que na igreja você é o dono da verdade? Eu gostaria de te dizer logo de início, na igreja, o cabeça da igreja é Jesus. Até o bispo da igreja, o pastor, presbítero, diáconos, eles só fazem aquilo que Deus manda. E mesmo assim tem que ser feito com muita humildade, com muita reverência e com muito amor no tratar entre irmãos. Então vamos lá. A terceira característica, só poderemos ser fiel quando mostramos a fidelidade ao Senhor na igreja. Convido você a abrir 1 Coríntios, capítulo 12. Abra a palavra. 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do 25, que diz assim: para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado, uns com os outros. Então, 1 Coríntios 12, a partir do 25, a palavra está falando de corpo. O que é isso? Todo aquele que faz parte do Deus, do reino de Deus, todo aquele que é filho e filha de Deus, eles fazem parte do que chamamos da Bíblia de o corpo de Cristo. Então nós somos membros uns dos outros, e se nós somos membros uns dos outros, tem que ter respeito, tem que ter harmonia, tem que ter consenso, mesmo pensamento. Não pode ter facção, briga, divisão, de forma nenhuma. É o que nós lemos em 1 Coríntios 12, 25. Para que não haja divisão no corpo, não pode ter divisão. Porque a palavra do Senhor nos orienta. A palavra do Senhor direciona todo filho e toda filha. E outra, tudo aquilo que sai da minha e da tua boca não pode ter palavra de maldição, de amargura, para que não venha contaminar e muitos caiam na apostasia, abandono da fé, ou heresia, pregar falso ensinamento. Mas ainda vamos confirmar essa palavra. Abra Efésios 4:2, a palavra aqui, vamos abrir. Efésios 4:2 diz assim: com toda a humildade e mansidão. Isso aí é a forma como devemos nos relacionar, não só em casa, não só na sociedade, mas também na igreja. Efésios 4:2. Com toda a humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Então, a aplicação, com toda, como fala a palavra, humildade. Humildade aqui não é de caráter financeiro. A humildade aqui é caráter moral. É mesmo você sendo financeiramente bem ostentado, você reconhecer que vem de Deus. Mesmo você tendo
conhecimento intelectual, acadêmico, você reconhecer que foi Deus que deu. Mesmo você sabendo, você tem que reconhecer que o saber não é teu, é de Deus. Então, o que é humildade aqui? Efésios 4:2. Com toda humildade, significa a ausência de orgulho. Então, o orgulho não pode existir. A autossuficiência, a prepotência tem que cair por terra. E ainda continua, com mansidão. Você tem que ser não mole. Mas, rapaz, o irmão é tão mole, a irmã é mole. Não é mole, irmãos. O cristão, ele é manso. E tem promessa nas bem-aventuranças. Mateus 5 em diante, capítulo 5, fala: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Embora nós sabemos que toda mulher, todo homem que é bravo, eles estão aonde? No cemitério ou estão a caminho de lá. Então a igreja deve ser, todo homem, toda mulher de Deus, em espírito de mansidão. Significa equilibrado e moderado e com longanimidade. Que termo é esse? Longanimidade é paciência. A minha paciência vem de Deus, a tua paciência vem de Deus. O que é paciência? Confiar em Deus, nos seus propósitos, e o tempo não é meu nem teu. O Senhor é dono do tempo. E continua, suportando-vos uns aos outros. Muitas vezes as características da nossa formação de personalidade, temperamento, ou seja, temperamento moral, que é as normas e condutas da sociedade, e a nossa personalidade muitas vezes não fica muito à vontade com certas pessoas, só que a Bíblia diz que isso tem que cair por terra, suportando-vos uns aos outros, não de todo jeito, com amor. E nós vamos agora concluir rapidamente. Quem é fiel? Ser fiel ao Senhor significa ser verdadeiro. Então eu e você devemos sempre falar a verdade. E quem é injusto? Injusto aqui no texto significa aquele que viola a lei de Deus. Como fala Lucas 16:10. Aquele que é infiel no pouco, ele também vai ser infiel no muito. Aquele que ganha bem pouquinho, agora falando do ponto de vista financeiro, e é fiel no pouquinho, se o Senhor colocar ele sobre muito, ele vai ser fiel. E nós vemos aqui que, quando fala em dinheiro, você sabia que querer ficar rico é pecado? Então abra a palavra, nós estamos encerrando a santa palavra. A palavra do Senhor, em 1 Timóteo 6:9, o que é que diz? Porque todo aquele que deseja e quer ser rico cai em laço, em tentação, em ciladas, muitas concupiscências, ruína e perdição. 1 Timóteo 6:9 fala isso. Aquele que deseja ser rico, ele está colocando Deus em segundo plano. Até porque quem tem Jesus, ele já é rico. Está lá em Mateus 6:33. Buscai, pois, primeiramente o reino de Deus, a sua justiça. A nossa riqueza é o Senhor. E em conclusão eu posso dizer, a nossa fidelidade principal, glória a Deus, de ser a Jesus Cristo e ter Ele como nosso tesouro. Essa é a nossa fidelidade principal, de ter Ele e de ser Ele na minha, na tua vida, como fala Mateus 15. Ele está em mim, está em ti, como fala no capítulo 15:7. Então nós vemos que o nosso tesouro é Jesus. Mateus 6:21, Jesus disse, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o teu coração. Que Deus abençoe todo aquele que acompanha o canal. Se inscreva e também clica lá na mãozinha, faça comentário e me ajude a juntos compartilharmos a poderosa palavra de Deus. Até o próximo vídeo no canal A Poderosa Palavra de Deus com o presbítero Sérgio Santos.